antes das notícias da política, dá outra passada aqui nos registros do Face, dos amigos do Face aqui nos acompanhando. Santino Vidal, Arthur Almeida, Matheus Geraldo Enega, Inácio Santos, que é um amigo do Marcel, está lá em Lagoa de Dentro, Alex Lima, Maria Nazaré Cândido, Alex Lima está em Picuí, viu? Noaldo Lira diz, será que as cidades que são pactuadas com Campina estão fazendo a sua parte? Algumas sim, viu? Decretaram feriadão também. Jusileide Gomes nas Malvinas, Maria Nazaré Cândido, no Catolé, Edileide Caldas, pessoal lá do Santuário Rural, Roberto Coelho, Dona Inácia e Dona Liquinha, Fábio Rocha também, Fábio Creuza, Lucas Victor, também nos acompanhando. Muito obrigado a todos. Hora das novidades dos bastidores da política com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite, você, telespectador do Itararé Notícias. O prefeito Romero Rodrigues escolheu na tarde de hoje o novo secretário de Planejamento da Prefeitura de Campina Grande. É o ex-deputado Carlos Dunga Júnior, que já exercia o cargo de secretário executivo na mesma pasta. Essa lacuna no primeiro escalão do governo municipal decorre da desincompatibilização do deputado estadual Tovar Correia Lima, do PSDB, que volta para a Assembleia Legislativa e aguarda a definição do grupo governista em Campina Grande sobre quem será o candidato a prefeito para a sucessão de Romero Rodrigues, coisa que deverá só acontecer em meados do mês de julho. Mudando de assunto, o governo do estado ainda está concluindo os dados, os levantamentos para quantificar o tamanho da queda das receitas estaduais no mês de maio. A projeção é que fique em algo em torno de 160 milhões de reais. Em abril, a queda também já havia passado dos 100 milhões de reais em comparação aos mesmos meses do ano passado. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o socorro financeiro a estados e municípios, mas foram colocados vetos e essa matéria ainda depende do aval final do Congresso Nacional para que esse dinheiro, afinal, comece a chegar nos caixas dos governos estaduais e dos governos municipais. O secretário da Receita Estadual, Marialvo Laureano, falou ao Itararé Notícias sobre a expectativa da ajuda financeira do governo federal e também sobre esses números que estão sendo concluídos sobre quedas nas receitas que são arrecadadas pelo próprio governo da Paraíba. Vamos conferir. Agora, com essa pandemia, no mês de abril, nós tivemos uma queda na arrecadação dos impostos, da receita própria do Estado, na ordem de 64 milhões e meio. Isso representa 12,5% de queda na arrecadação quando você compara com o mesmo período, no abril de 2019. Já no mês de maio, nós estamos fechando agora sexta-feira, nós vamos ter uma queda de aproximadamente 30%. São quase 160 milhões de reais que vão deixar de entrar nos cofres públicos do estado da Paraíba. Com esse PL que deve ser sancionado até quinta-feira pelo presidente da República, nós vamos amenizar essas perdas. O estado da Paraíba deve receber 448 milhões em 4 parcelas. Significa dizer uma parcela de 112 milhões. Então nós vamos ter uma perda de 160 milhões e vamos receber uma ajuda, um auxílio de 112 milhões. Não tenha dúvida que está chegando num excelente momento. Isso vai nos ajudar, sim, a continuar com as finanças do Estado organizada, com a gestão fiscal organizada. Nós priorizamos, todo o gasto é priorizado: saúde, assistência social, segurança e folha de pagamento. Nós vamos pagar a folha em dia, agora, mesmo sem a ajuda do governo federal, porque após a sanção do presidente, leva alguns dias para operacionalizar, talvez 10 dias. Então, na verdade, essa parcela que iria entrar em maio só vai entrar em junho. E aí, subsequentemente, junho, julho, agosto e setembro. Portanto, é bem-vindo, vai ajudar o Estado e aos municípios a superar essa crise financeira e ajudar também no combate à pandemia.
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, a famosa CCJ, aprovou hoje um projeto do deputado João Henrique que proíbe a apreensão de veículos automotores na Paraíba que estejam com o emplacamento ou o IPVA atrasados, e essa suspensão deve se estender até o fim da pandemia do coronavírus. A alegação é de que o surgimento de despesas adicionais levou muita gente a deixar de fazer esse recolhimento anual aos cofres estaduais. A matéria ainda vai ao plenário da Assembleia Legislativa. O partido Avante decidiu liberar os seus vereadores ou candidatos à vereança para que façam opções no que diz respeito à sucessão pessoense deste ano. O partido, enquanto legenda, vai definir um apoio para uma candidatura majoritária, mas desde já os seus vereadores ficam liberados para as opções por conta de cada conveniência pessoal. Bom lembrar que o Avante tem 6 vereadores na Câmara Pessoense e é a maior bancada lá na Casa de Napoleão Laureano. Aliás, o Avante, que é comandado no Estado pelo deputado Genival Matias, tem a 2ª maior bancada na Assembleia Legislativa. Para esta quarta-feira, ainda sobre João Pessoa, fica a incógnita, a interrogação sobre os eventuais afastamentos das secretárias de Planejamento e de Habitação para concorrer à sucessão pessoense deste ano como candidato do grupo governista. Por enquanto, apenas o secretário Diego Tavares formalizou a sua desincompatibilização. Em termos de Campina Grande, 2 dúvidas, pelo menos, em relação a essa reta final. Se o secretário de Saúde do Estado, o médico Geraldo Medeiros, vai deixar ou não o cargo para se tornar elegível para as eleições deste ano pelo Cidadania de Campina Grande. E a outra dúvida é se o Partido Progressistas vai ou não orientar a secretária de Desenvolvimento Econômico, a empresária Rosária Lucas, para que deixe o cargo e também fique como uma alternativa partidária para as eleições deste ano, como prefeitável ou como eventualmente candidata a vice na presumível, na provável manutenção da coligação com o PSD e o PSDB aqui em termos de Campina Grande. Olha, hoje no plano nacional o destaque foi para uma nova declaração dura do ministro decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, num despacho relacionado às investigações em torno do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que traidor da Constituição é também um traidor da pátria, foi a expressão utilizada pelo ministro Celso de Mello. Ainda no âmbito do Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça fixou hoje que os tribunais de justiça e os demais tribunais de todo o país devem retomar as suas atividades presenciais a partir do próximo dia 15 de junho. O CNJ, o Conselho de Justiça, ressalva que devem ser respeitadas as particularidades, as orientações das autoridades estaduais e municipais, mas que, do ponto de vista macro, os tribunais já podem voltar a funcionar a partir de 15 de junho, evidentemente tomando as precauções que todos os segmentos sociais e econômicos estão tomando no que diz respeito ao controle de acesso aos tribunais, ao fornecimento de álcool em gel na entrada dos tribunais, todas essas medidas sanitárias que são recomendadas e que vão ficar no nosso cotidiano por um bom tempo. O CNJ pede também que sejam priorizadas as audiências que digam respeito a réus presos e também a réus que aguardam julgamento no Tribunal do Júri Popular. Essa é a recomendação do CNJ. E hoje o governo
não conseguiu mais represar o que vinha segurando há algumas semanas, que é o reajuste de 5,2% no preço dos medicamentos. Para os padrões atuais, um percentual bastante salgado, porque vivemos um período de pandemia com uma demanda além do normal por medicamentos e um reajuste de 5,2%, que vai incidir sobre aproximadamente 13 mil apresentações de medicamentos existentes no país. Para você, uma boa noite e até amanhã.